Oi, gente, tudo bem? Então, como eu prometi, hoje segunda-feira, eu vou falar vou dar algumas dicas de como ensaiar. Então eu separei essas dicas em 8 tópicos e nós vamos falando na medida que eu vou soltando os vídeos. Nesse vídeo eu vou falar de 3 tópicos, tá bom? Então olha só, o mais importante, a primeira coisa que precisa acontecer é planejamento. A gente precisa planejar com antecedência o nosso ensaio. Porque as pessoas vão largar o convívio familiar, vão largar suas coisas particulares, e a gente precisa valorizar cada integrante desse ministério. Então é importante que a gente planeja o ensaio. O pessoal que gosta de ensaiar música, eu vou falar isso mais pra frente, mas é importante vocês criarem um grupo no WhatsApp e mandarem essas músicas para os irmãos que tocam, o pessoal que canta, para chegar já no ensaio bem afiado, para ganhar tempo. Tá certo? Isso serve para uma pessoa que toca violão na localidade, só um violão e um pandeiro, como serve para o grupo todo, bateria, baixo, guitarra, instrumento de sopro, percussão e as vozes. Então é importante esse planejamento. Então, depois de planejado, a gente precisa ensaiar. Agora, uma coisa importante que eu quero falar é sobre aquelas pessoas que não gostam de ensaiar, porque falam que não tem tempo para ensaiar. Então, eu vou te mostrar na Bíblia, em Eclesiastes 3:1 fala assim: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, de novo, tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aí ele começa falando: há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. E ele vai discorrendo até o versículo 8, que há tempo para tudo. Então, querido irmão, há tempo para ensaiar também. E o mais importante do ensaio, que eu quero frisar, irmãos, é a pontualidade. A gente tem uma cultura que, para o ensaio começar às 20 horas, a gente marca 7h30. A gente precisa parar com isso. Sabe por quê? A gente fazendo assim, a gente vai estar punindo os responsáveis e premiando os irresponsáveis. Então a gente precisa parar com isso. E uma coisa que a gente precisa fazer é glorificar a Deus no ensaio. Como é que você pode glorificar a Deus no ensaio? É dando testemunho e chegando cedo. Então, se o ensaio é marcado para as 7h30, 19h30, vamos chegar às 19h30. Eu até encorajo o pessoal do violão para chegar um pouquinho mais cedo para afinar o seu instrumento. Tá certo? Então é muito importante a gente ser pontual no ensaio. Se você marcar 7h30, 19h30, e as pessoas trabalham, é melhor não marcar esse horário. Marca o final de semana, um sábado à tarde, 15 horas. Mas que vocês cheguem no horário. Irmãos, chegar atrasado não pode ser hábito no meio de nós. Tem algumas exceções, mas toda vez que você chega atrasado, precisa ver o que está acontecendo. Ok? Então, se o ensaio é 15 horas, vamos chegar pelo menos 2h40 para a gente afinar o instrumento. Ok? Então, aí o ensaio começa, só que tem um pequeno problema aí que a gente precisa resolver. Chega o cara da bateria, já senta a mão no prato. Enquanto ele está testando o prato, o rapaz do teclado já começa a tocar uma música em sol. Do violão, o irmão do violão, ele já começa a tocar um dedilhado clássico, né? O irmão do baixo começa a dar slap no baixo para testar. A guitarra liga a distorção, e se não bastasse, a irmã do microfone pega o microfone e começa som, testando som, isso tudo ao mesmo tempo. A gente tem uma sensação de loucura nessa hora. Então, irmãos, chegou, espera o outro testar o seu instrumento, respeita, ele começou a testar, você fica parado com o seu instrumento desligado. Ok? Feito isso, bem organizado, nós precisamos do quê? Orar. Por quê?
A oração, ela é a chave de tudo. E nós somos as primeiras pessoas que vão falar a palavra dos irmãos através do nosso instrumento, através do nosso testemunho, do nosso serviço ao Senhor. Então é importante a gente orar, para quando os irmãos chegarem, porque o serviço de música é o primeiro serviço que recebe os irmãos. Os irmãos chegam cansados, né, chegam ali todo do serviço, então a gente precisa estar no espírito, estar bem alinhado, organizado, harmonizado. Tá certo, irmãos? Então a gente precisa orar para o serviço fluir bem. Então, são esses 3 tópicos. Espero que tenha ajudado e no próximo vídeo nós vamos continuar com mais. Abraço.